Bom dia a todos. Queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui presente, em nome da FAP. Agradecer ao deputado, Antônio Jorge, agradecer a todos os companheiros aqui da Zona da Mata, do PPS e de outros partidos. Bom, a fala do Azedo mereceria um conjunto de comentários e eu vou tentar aqui só pontuar alguns, porque o tempo é curto e não é possível a gente desenvolver muito mais. Primeiro, fora da fala do Azedo, eu queria lembrar um slogan que eu li aqui, que é do PPS de Minas Gerais. Um partido de ideias e realizações. Isso põe uma referência muito ampla e que está presente, então, como pano de fundo na fala do Azedo em torno da política atual, da crise e de possíveis alternativas. Um partido político é feito de muita coisa. É feito de ideias, realizações. Por quê? Porque ele tem, ao mesmo tempo, uma história e uma vida presente. Então, esse partido é alguma coisa. Mas ele também precisa ser mais do que ele é. Ou seja, um partido não é um culto ao que ele foi. Um partido precisa sempre olhar para o que ele foi e refletir sobre os limites da sua experiência e a possibilidade de enfrentar a realidade de frente, a partir do que ela nos mostra hoje. Então, o central do argumento do Azedo, falando do mundo, falando do Brasil, é o que a política democrática, a partir desse pequeno partido que é o PPS, o que ela enfrenta hoje. Ou seja, o Azedo colocou a política na sua dimensão de contingência, de circunstância, para pensar uma grande política. Por trás também desse argumento está a ideia de o que nós temos hoje no governo do país é de uma esquerda que teve um projeto de poder e arrumou e desarrumou o Estado brasileiro para fazer com que esse projeto de poder vingasse. E hoje ele entra em crise. E por fazer isso, fez com que a esquerda e o país perdessem o rumo. Perdessem os seus critérios. A origem da palavra crise, em grego, você entra em crise quando você começa a perder os seus critérios, suas referências. O tema, comentando a questão de todo o tema da crise, da corrupção, da falta de credibilidade, etc., que o Brasil apontou, falta de um projeto do país, colocou dramaticamente um problema para todos os brasileiros, que é o horizonte democrático. Porque esse projeto, repetindo o que o Vila bate sempre, esse projeto
mafioso de poder que nos governou durante esses últimos 12 anos, complicou, atacou o que é de todos nós, a República Brasileira, e colocou em xeque, em validade, para todas as lideranças políticas do país, para todos os homens que vivem dentro das instituições do país, para a sociedade no seu conjunto, colocou em xeque a democracia. Pensar na democracia hoje e bradar que ela corre risco, porque pode-se pedir o impedimento da presidente da República, não. O ataque à democracia foi de orgulho nos últimos anos. A destruição das bases da democracia que foi construída está em xeque, foi colocada em xeque nos últimos anos. Por isso, o PPS tem sido um partido importantíssimo na defesa da democracia que foi conquistada no país e que foi estabelecida institucionalmente pela Constituição de 1988. Eu queria lembrar o seguinte: às vezes fala, e é verdade, que nós podemos estar entrando numa crise, não só política, mas numa crise institucional. E aí é necessário esses elementos da política que são importantes, né? A política é vontade, ação, mas ela é também razão e inteligência. Por isso ela é complexa. E vale a pena viver essa complexidade. Todos aqueles que se voltam para a política saem da sua vida privada. Querem pensar a sua rua, querem pensar o seu trabalho, querem pensar a sua escola, querem pensar a sua cidade, querem pensar o país. E buscam isso porque entendem que nós vivemos juntos. A política é um exercício nobre nessa dimensão. E todos os momentos de crise profunda, eu acho que nós devemos distinguir que tipo de conduta, que tipo de ação, embora o Azevedo não tenha tocado, eu queria sugerir 3 elementos de reflexão. Primeiro, uma atitude beligerante. Uma atitude de guerra. No meu entendimento, o PPS não está convocando a sociedade brasileira para beligerância. O PPS tem se mantido dentro de uma razão política, uma razão de Estado, uma razão de governo, que eu espero que seja e se mantenha virtuosa. Estou falando disso do PPS lá em Brasília, do PPS nos estados, de um partido, de uma esquerda democrática, que é a esquerda, mas tem como centro a democracia. E que vê que essa crise é uma crise conjuntural num processo histórico brasileiro que pode ser ultrapassado. Por exemplo, o PSTU, essa semana, convoca a sua militância a derrubar o governo Dilma. Essa não é a nossa posição. A nossa posição não é de beligerância. A nossa posição é de serenidade. Serenidade diante de uma crise que é séria e que pede responsabilidade. Mas além de serenidade,
uma coisa que eu queria, só para concluir a minha fala, me parece importante. O PPS deve ser intransigente, sereno, mas intransigente. E qual é o sentido disso? O sentido é detectar claramente a razão da crise, o que ela afeta, e fazer uma comunicação justa entre a causa e o horizonte de saída. Isso, para mim, é intransigência. E o nome disso é saída democrática para a crise brasileira. Nessa semana também, ex-presidente Lula convidou, pela imprensa extraoficial, o Fernando Henrique Cardoso, que quer falar com o PSDB, etc. Na conjuntura que se apresenta, para que haja uma saída dessa crise, é preciso ser intransigente. Essa conversa, se houver, tem um ponto de falta: superar o governo Dilma por saída democrática, que pode ser o aconselhamento à renúncia da presidente. E isso não é beligerância, isso é constitucional. Isso pode ser um acordo entre as principais forças políticas, com serenidade, porque o país vai ver a sua crise se aprofundar e nos próximos meses e anos, muito dificilmente nós vamos encontrar uma saída razoável para ela, a não ser que tenha um horizonte, um prazo acertado do ponto de vista político. Esse é o meu comentário, no sentido de enfatizar que a crise é seríssima, está diante de nós não conseguiremos fugir dela, não há maneira de escapar em cada um dos lugares, e nós, como um partido que tem uma história, que tem algo que não pode renunciar, que é o seu programa democrático para o país, tem sim que construir um novo projeto a partir de uma situação difícil, que é essa situação de crise, com generosidade, com serenidade, mas com intransigência. Muito obrigado pelos comentários e contribuições. Nós vamos passar imediatamente para falar agora do senhor Francini, que vai falar sobre política e comunicação. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Sandra Jorge, pelo convite. O Juca, que é presidente da FAP. Vocês sabem o que é FAP? Fundação Astorgio Pereira. Todo partido político tem obrigatoriamente uma fundação voltada para a formação política, para a educação não só dos seus próprios quadros, dos seus mas para a política de um modo geral. Então, o PPS é a Fundação Astorgio Pereira, um jornalista que fez parte ali daquele pequeno grupo, eram 12, é o grupo que fundou o Partido Comunista lá no começo do século passado. A fundação do PCdoB, como chama? Como é o nome da fundação do PCdoB? João Amazonas, pode ser a fundação do PDT Arana Ribeiro, né? Tem a fundação de Antônio Vilar, tem a Astorgio Pereira. Então, esse aqui é um evento em que a gente está falando de política, de eleições e mais de formação política também. Agradecer a Luzia aqui na primeira fila, a futura prefeita de Belo Horizonte. Agradecer a televisão dele. Porque a gente fica na véspera aqui e vem alguém de Belo Horizonte, vem uma mulherinha que vem, né? De onde vem, vai gente, vai ter a plateia lotada, vai ter a plateia lotada. Obrigada pela paciência. Eu queria pedir para vocês agora se levantarem um pouco. Vai, Ju. Você também é?
Então, pode tentar de novo, era só para cortar. É fácil. Agora deixa eu perguntar, quem aqui pretende ser candidato na próxima eleição? Vereador, prefeito, vereadora. Tem muito mentira? Tem muita gente escondendo, né? Não tô coragem ainda. Quem pretende ser candidato pela primeira vez? Bom, quem já foi candidato? Quem não foi candidato, para mim já foi cabo eleitoral. Né? Já correu junto com o candidato uma vez ou muitas vezes. Né? Quando a gente fala para a família a primeira vez que vai ser candidato, as reações podem ser as piores possíveis, né? Não, pelo amor de Deus, não entra nisso. Os amigos às vezes estranham, né? E, tipo, cansou de trabalhar? Ele sofre, né? Sofre na campanha, sofre no mandato. Mas existem razões para as pessoas terem essa repulsa política. Lógico que tem motivo para isso, né? São muitos os maus exemplos. E tem outro problema que o que se torna mais conhecido é o mau exemplo. O que é notícia é a denúncia, é o desvio. Às vezes um bom deputado tem uma maior dificuldade para aparecer e ser conhecido, porque está com trabalho sério. Então não aparece ou porque o jornal não quer fazer propaganda, né? Vou falar que o cara vai para o trabalho, vou fazer propaganda para ele, ou porque ele enxerga esse trabalho. Porque o bom trabalho do parlamentar, às vezes, é estrutural, é realmente pensar no futuro da cidade, como é que a cidade vai ser daqui a 20 anos. Não é aquela coisinha ali, né, de fazer uma festa para o aniversário da cidade, legal, tem que comemorar. Mas esse trabalho parece um trabalho mais sério ou não. E tanto é que muita gente vai fazer política, vai ser candidato e falar assim, olha, eu estou aqui, mas eu não sou político, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Eu faço questão de dizer, eu sou professora, jornalista e política. Eu quis entrar na política, né, propriamente dita. Eu fui vereadora em São Paulo por um mandato, fui candidata à prefeitura 2 vezes em São Paulo. Acho que eu não tenho mal o suficiente um dia eu vou ser prefeita. Tem mal o suficiente. Mas eu entrei na política porque eu queria ter mais poder. Porque isso é uma coisa que as pessoas falam como se fosse um pecado, né? Ai, ela quer poder, claro que eu quero poder. Eu trabalhava em televisão, em jornal, e você como jornalista, você tem um poder, lógico, de informar, de denunciar, de chamar atenção. Mas aí você vai denunciar, chamar atenção e quem decide são eles lá, né? Então eu queria ter eles lá. O que me matava, o que me doía era a impotência. Eu realmente queria poder interferir mais, né, de uma maneira mais decisiva nas mudanças. Então, por isso eu me candidatei e me elegi vereadora em São Paulo. A gente tem que lembrar que a política é uma conquista da civilização. Política é uma das coisas que nos distinguem dos outros seres vivos, dos outros animais. Porque existem outras espécies que se organizam em sociedade. A sociedade das formigas é espantoso de tão complexo, né? A convivência do formigueiro. Mas como é que funciona o negócio do formigueiro? Nasce rainha, nasce operário, nasce soldado. O operário nunca vai nem aspirar a ser soldado. O soldado não quer ser rei. Então é determinado. Não tem projeto, não tem sonho, não tem disputa. Então é uma sociedade complexa, mas muito limitada. Agora, existem outras sociedades animais em que você tem uma disputa. Você disputa a liderança. Entre os mamíferos, por exemplo, como é que se resolve a liderança? É no mundo, né? É na porrada. Então a gente não tem, a nossa sociedade não tem nenhuma dessas características. A gente já passou pelas duas. Com certeza, lá nos primórdios, os líderes eram escolhidos exclusivamente na base da força bruta. Os conflitos, esse território é meu, esse território é seu, eram todos discutidos na base da porrada. A minha tribo, a sua tribo. E também a gente já passou por um modelo de sociedade
política é uma das expressões da evolução da humanidade, da civilização humana, tanto quanto a literatura, a ciência, a música, a tecnologia, é uma das coisas que nos distinguem das outras formas de vida aqui no planeta. E na política, na sociedade, quando você se organiza, você ganha mais poder. Quer dizer, é óbvio, quando você quer chamar atenção para uma causa, os taxistas agora estão parando as cidades reclamando do aplicativo lá, do Uber, em que uma pessoa diz, eu sou motorista. Está criando uma confusão danada e os taxistas param o trânsito. Então, em qualquer situação, quando as pessoas se organizam, elas ganham mais poder de interferir, de influenciar. E o partido político é uma das formas de organização na sociedade. O sindicato se organiza em torno do interesse daquela categoria, né? As associações de classe, associações de moradores em função ali do bairro, da região. A política permeia a sociedade como um todo. É a representação de toda a sociedade, de todas as categorias profissionais, dos moradores de todos os bairros. É assim que... Melhorou? Bastante, né? A política permeia, né, todos os setores da sociedade. É na política que os próprios sindicatos podem resolver questões em que eles mesmos entram em conflito uns com os outros. E o partido do qual eu faço parte é o PPS. Por quê? Porque é um partido de esquerda, porque é um partido republicano e um partido democrático. E o que foi decisivo para eu entrar no PPS também em 2007 é que era um partido de oposição ao PT. Eu era vereadora pelo PT e eu fui ficando cada vez mais constrangida com o meu partido. Eu não me via mais representada no partido. E aí eu quis sair do PT para não entrar em lugar nenhum mais. Foi muito ruim a minha experiência de vereadora e ter vergonha da bancada, sabe? E aí, quando eu decidi sair do PT, eu ia sair da vida pública na política, nunca mais. E aí vários partidos me procuraram e nenhum deles me convenceu. Mas o PPS sim, também por estar no campo de oposição. Eu não ia sair do PT para entrar num partido que fosse da base do governo do PT. Mas também não adiantava ser oposição, tinha que ser republicano, democrático e de esquerda. Republicano é o básico, né? É como dizer partido decente. A gente nem devia ter que dizer que o partido é decente, porque essa parte tinha que estar superada de cara, né? Republicano, porque respeita a coisa pública. Não se apropria dela, porque assim, não, o nosso partido sabe que é melhor para todo mundo, então tudo bem se a gente avançar um pouquinho aqui e ali no que é público. Um partido de esquerda. O que é esquerda? A gente tem uma série de publicações da FAP com essa interrogação. O que é esquerda? O que é esquerda hoje? O que é o socialismo? A esquerda está em crise? Por que eu me identifico com o pensamento de esquerda? Isso não significa apontar as armas para quem não é de esquerda e transformar isso numa questão moral. Eu me identifico com o pensamento de esquerda porque eu acredito mais nas formas de colaboração, de cooperação, de solidariedade, como formas da sociedade se organizar, do que na forma da competição. As duas coisas são inerentes aos seres vivos, até os vegetais, competir e colaborar. Mas a gente tem o poder de escolha. Então, entre um e outro, na competição alguém perde. É inevitável, vai haver competição. Mas eu prefiro enfatizar o poder da colaboração, do cooperativismo. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu me identifico com a esquerda. Esquerda também bota uma ênfase no papel do Estado. O Estado que faz essa mediação. Quem não é de esquerda quer que o Estado se meta o menos possível na vida das pessoas, deixa que a gente cuida, os competentes vencem e o resto perdeu. Tanto que uma ofensa nos Estados Unidos, por exemplo, é o loser. A gente aqui tem otário, trouxa, eles têm o loser, é o perdedor.
Então, eu acredito no poder do Estado para impedir que haja os perdedores, né, relegados à própria sorte. Por exemplo, estou simplificando muito, mas o Estado, para mim, tem um papel super importante. E o PPS é um partido democrático. Porque a esquerda também, do meu ponto de vista, eu acredito nisso, é prezar a coletividade, o coletivo, mais do que o indivíduo. Então, isso significa, na prática, quando se vai tomar decisões numa prefeitura, por exemplo, referentes à mobilidade urbana, é dar prioridade ao transporte coletivo, que aqui e ali vai implicar em alguns sacrifícios do transporte individual. Mas qual que é o problema disso? E foi um erro cometido por muitos governos comunistas, na Ásia, na Europa, na América Latina, que em nome da igualdade, você massacrou os direitos individuais, as liberdades individuais, a ponto de ser proibido pensar diferente. Ou na China do Mao Tse-tung, se vestir de maneira diferente. Então é um erro você submeter, você massacrar os indivíduos em nome dessa igualdade. Isso é o que eu penso. E por isso um partido de esquerda democrático. Porque a democracia a gente costuma simplificar assim, a democracia é vontade da maioria. A maioria sequer precisa de democracia para se impor. A maioria tem a força bruta. Você pode ter uma maioria totalitária. Agora, a democracia é o que garante a divergência, garante o direito de pensar diferente, de argumentar, de participar, de dizer, peraí, eu acho que não. Tanto é que o nosso sistema representativo tem lá as distorções dele, às vezes a gente nem consegue entender direito como funciona, mas o sistema, a eleição das casas parlamentares, se fosse só o voto da maioria, o mais votado entra e acabou, coitadas das minorias, não se veriam nunca representadas no legislativo. Então a gente tem que garantir o direito da minoria pensar diferente, existir. E o PPS é um partido que faz questão da democracia. A democracia é tão rica que permite até, outro dia a gente estava em Brasília, tinha umas faixas ali na frente do Congresso pedindo a ditadura. A democracia tolera até isso, que se fosse ditadura, eles não poderiam estar ali segurando uma faixa contra a opinião do governo. Então, por isso eu sou política, por isso eu me considero de esquerda, por isso eu sou do PPS. Agora, estamos aqui falando de comunicação, de campanha eleitoral, né? A primeira coisa que eu perguntei, quem aqui vai ser candidato. Olha, eu já fui candidata com muita vontade, já fui candidata com pouca vontade. Com muita vontade é penoso, é muito difícil. Com pouca vontade é insuportável, né? A gente tem que estar apaixonado, porque a eleição é um processo de conquista. Então você tem que estar apaixonado para conquistar. E ainda por cima é uma paixão duradoura, porque são meses de campanha. A gente não precisa conquistar só eleitores. Durante a campanha, a gente precisa conquistar cabos eleitorais. São as pessoas que vão pedir voto para você. As pessoas que vão te defender quando alguém falar mal de você. Ou quando falar mal dos políticos de um modo geral, você fala assim, não, peraí, o Antônio Jorge eu conheço. E a gente pode, assim, o ruim de eleição para vereador é que ninguém está nem aí para eleição de vereador, ninguém está nem um pouco interessado, ninguém sabe quem é candidato, ninguém sabe o que faz vereador e não faz ideia de quem vai votar. O bom de eleição para vereador é que ninguém está muito interessado, ninguém sabe em quem vai votar, porque isso te abre um campo enorme. Não é como numa eleição para prefeito, que as pessoas já têm uma ideia, mas não, o candidato do prefeito eu não voto nem a pau. O candidato desse partido. Na eleição para vereador, o lado bom é que é totalmente em aberto. E a gente não pode desprezar o poder de cada pessoa de ser um bom cabo eleitoral e multiplicador de votos. Sabe o posto de gasolina onde você sempre abastece? Então, fulano, você já deve saber o nome do frentista, né? Pelo amor de Deus. Então, fulano, eu vou ser candidato, sou candidato a vereador, sou candidata a vereadora. E você já tem candidato?
Então, ó, vota em mim, e se você puder dar uns folhetinhos aí para sua família, né? A padaria onde você faz compras, a farmácia, os lugares que você frequenta, multiplica. Aquela pessoa que conhece você, que confia em você, vai poder pedir voto em seu nome. Você não vai poder pedir voto sozinho para todo mundo, por menor que seja o município, é muito difícil. E aí é bom você ter... Assim, a gente vai ver como é importante ter redes sociais, se é que alguém ainda não se deu conta disso. Mas o santinho, panfletinho, aquele papelzinho quebra um galho danado, porque aí você leva no bolso, você encontra a pessoa ali na hora e deixa na mão dela. E eu acredito, estrategicamente falando, que a gente precisa ter pelo menos 2 momentos com cada cabo eleitoral, e aí, portanto, com cada eleitor. Um bem antes, bem cedo na campanha, antes que alguém chegue naquele eleitor e pegue ele. Então já começa, olha, você é candidato, eu sou candidato, posso contar com você, mas depois tem que voltar. Na última semana da eleição, na semana da eleição propriamente dita, porque senão a pessoa já não lembra. Em julho ela falou que ia votar em você, mas até outubro ela já esqueceu o nome, o número. Então tem que ter essa antecipação, mas tem que voltar depois também para confirmar o voto. As pessoas realmente esquecem, mesmo que elas estejam super determinadas a votar em você. E aí é bom ter uma marca registrada, que facilita muito. Porque todo candidato diz, eu sou honesto, eu sou ético e competente. Então tudo bem, a gente pode até escrever o PPS é um partido decente, eu sou um candidato honesto, mas como é que isso se traduz de uma forma mais concreta, entendeu? Eu sou honesto e eu quero ver para onde vai o seu dinheiro. Porque se você pegar a notinha do supermercado e olhar ali, você pagou 50, olha quanto tem de imposto, bem escrito na nota fiscal. Ou então, falar de um problema muito concreto local. Olha, eu quero ser vereador porque eu acho absurdo o tempo que as pessoas ficam paradas esperando o ônibus e não sabem nem quanto tempo falta para o ônibus passar. Quer dizer, olha para si mesmo e vê o que realmente motiva. E fala isso muito claramente e muito sinceramente. E aí, se vocês tiverem uma marca registrada, não adianta muito inventar uma marca registrada. Às vezes funciona. Mas o melhor mesmo é quando você já tem a sua marca registrada, que é da sua atuação profissional, que é dos lugares por onde você passa. Eu, quando fui candidata a prefeita, tinha a ideia de fazer um jingle, né? Tô acabando, viu? Aí o rapaz que se ofereceu para mim fazer o jingle, ele era dono de uma produtora, tal, ofereceu assim, ele falou, então, o que a gente vai dizer no seu jingle? Aí ele me perguntou, o que seria o seu lema? O que seria assim, né, o seu slogan? Aí eu não tinha ido lá para isso, né, pensei um pouco. Aí eu lembrei que o meu marido, ex-marido, política tem dessa, viu gente? Mas o meu ex-marido, ele sempre tirava um barato da minha cara, me imitando assim, porque toda hora eu falava, quem disse? Eu nem percebia quantas vezes eu falava quem disse, mas isso era uma preocupação minha mesmo, como jornalista, por exemplo. Ah, você viu que o pessoal, eu trabalhei em mídia esportiva, fui comentarista da ESPN Brasil. Ah, você viu que o pessoal não está mais passando a bola para o Kaká, porque estão... Quem disse? Da onde veio essa informação? Tem evidência? Ou então assim, você viu quem recebeu o dinheiro do Petrolão? O Papa. Quem disse? Então ele me sacaneava, porque toda hora eu falava quem disse e ele me imitava. E aí eu falei isso pro dono da produtora, ele ficou meio assim, tipo, você pode desenvolver mais essa história? Posso. Aí eu fiz uma lista de quem disse, para ele entender qual era o espírito da coisa, e mandei para ele por e-mail. E ele fez um jingle, usando as minhas frases. E até hoje, isso foi da campanha de 2008, até hoje, às vezes eu passo na rua e as pessoas perguntam. Primeiro perguntam se eu vim de bicicleta, porque eu falei muito de bicicleta na campanha. E outros viram para mim e falam assim, quem disse? Quem disse? E aí o meu jingle, eu não vou cantar não, eu vou recitar. Ficou assim. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi que disse que só tem um jeito? Quem foi que disse que ter um objeto é melhor do que ser um bom sujeito? Quem foi que disse que se melhorar estraga? Quem foi que disse que se mudar piora? Quem foi que disse que mulher não pode? E que você não pode mudar isso agora?
Quem foi que disse que gravata é seriedade e que alegria não é necessidade? Quem disse que o ideal é coisa de juventude e que você não pode mudar essa atitude? Quem foi que disse que isso é maluquice? Quem foi que disse? Eu sou a Soninha Francini, eu sou PPS. A minha candidata a presidente, que fique claro para todo mundo aqui. Quem foi que disse? Olha, nós vamos muito bom, nós vamos na sequência. A Soninha falou sempre com sua particular, singular modo de expressão. E agora na sequência o Felipe está para falar uns minutos sobre redes sociais, tem a ver com comunicação, um pouco que a Sônia falou também. E aí na sequência do Felipe, o Juca vai fazer os comentários da mesa e nós vamos imediatamente abrir para vocês, para quem quiser se manifestar ou perguntar, ok? Olá, bom dia a todos. É sempre um desafio falar depois de uma comunicóloga tão experiente e carismática, mas o meu papel aqui é ampliar um pouquinho o tema sobre as redes sociais e fazer a gente pensar um pouquinho sobre como isso influencia o nosso dia a dia e como a gente pode ser um ator importante nas eleições a partir das redes sociais. De repente, uma das frases que mais se ouvem aí quando a gente fala de internet é que a internet, as redes sociais, o Facebook potencializaram a nossa forma de fazer comunicação, a nossa forma de comunicar. Mas será que a gente realmente já pensou em quanto isso influencia a gente? Desde as pequenas coisas como um comentário no Facebook que define o restaurante que a gente vai experimentar ou que a gente vai querer conhecer, ou até mesmo o tipo de roupa que a gente vai vestir porque tem um ator ou uma atriz que está compartilhando foto no Instagram com uma nova moda, Então, da mesma forma na política, isso também acontece. Sobre a reforma política, quantos de nós não foi influenciado por comentários de amigos nas redes sociais, e quanto nós tentamos influenciar com os nossos comentários a nossa rede de amizade, sobre opiniões e estratégias aí de política. Então, a internet, de uma maneira geral, ela mudou a forma, o modelo de comunicação. Lá no início, o primeiro veículo que se tem no mundo, que é o telefone, era uma comunicação 1 a 1. Então eu ligava para uma pessoa, ela interagia comigo e dali aquela pessoa tinha que falar com a outra pessoa e etc e tal. Depois veio os veículos de massa, aí veio rádio, TV, só que ele continuou sendo um para muitos. Era um emissor de informação para muita gente que ele tentava influenciar para que as pessoas influenciassem outras pessoas. Mas esses muitos não conseguiam devolver a opinião deles, a forma crítica que ele pensa. E aí chegou a internet, que foi de repente o primeiro meio que conseguiu criar o muitos para muitos, que nada mais é do que a nossa organização social. Como a Francine falou, é a gente conversando com o frentista, é o frentista conversando com a esposa dele, com a família dele. Então, a internet e a rede social é a que mais se aproxima da nossa vida, no nosso bairro. De repente no prédio onde a gente mora. Lá existe um condomínio que várias pessoas se conversam e umas influenciam as outras. Dali você identifica lideranças, identificam influenciadores, pessoas que só têm opiniões contrárias. Então na rede social é da mesma forma. E aí ela tem algumas particularidades que ela ao mesmo tempo nos aproxima, como quem aqui nunca encontrou no Facebook um amigo de colégio que se de repente passasse pela rua não te cumprimentaria e você chamou ele para ser seu amigo no Facebook. Então ele te aproxima de pessoas que estão tão distantes da sua vida. E ao mesmo tempo ela afasta você de pessoas tão próximas. Às vezes você poderia se relacionar olho no olho, pessoalmente com alguém, mas você prefere usar o Facebook, o WhatsApp, enfim, outras redes. Então, são duas características. E aí, falando um pouquinho mais da parte técnica em cima do Facebook, eu acho que de repente é o meio que a gente vai ter mais de protagonismo na campanha, nas eleições. Eu trouxe aqui 2 dados interessantes de Juiz de Fora, de uma pesquisa do Sebrae com as agências de publicidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem algo em torno de quase 90% da população tem acesso à internet e desses, 85% tem perfil ativo no Facebook. Então a gente está falando de uma massa gigantesca de pessoas usando o Facebook, a ponto das pessoas confundirem o que é Facebook e o que é internet. Na pesquisa, quando a gente pergunta para as pessoas, a população em geral,
Com qual periodicidade você entra na internet? As pessoas às vezes respondem, aos finais de semana. E com qual periodicidade você entra no Facebook? Todo dia. Então o Facebook virou uma plataforma, ele não é mais a internet, ele é uma plataforma à parte, ele é uma coisa viva à parte disso. E aqui o outro dado que acho que Juiz de Fora se destaca um pouquinho em relação ao Brasil: 56% da população tem acesso à internet pelo celular e usa o Facebook pelo celular. Então, como vocês aqui têm seus smartphones, o acesso é imediato, as pessoas estão o tempo inteiro recebendo e compartilhando informação. Então não existe mais aquela ideia de que isso vai atingir daqui a um tempo. O que acontece agora tem horas para chegar nas outras pessoas e daqui a um dia já não é mais informação importante. Então a dinamicidade dessas relações da rede que ela trouxe é muito importante para a gente pensar a política. E aí, partindo aqui, se eu pudesse dar, digamos, algumas dicas para quem quer participar, né? E aí o importante é que essas dicas não são para candidatos, é para todos nós que queremos fazer política, tanto que nós fazemos já nos nossos meios, mas que a gente quer fazer também na internet. O passo 1, de repente, seja começar agora. Da mesma forma que na nossa vida a gente tem que construir amizades, isso demora tempo, requer confiança, respeito. Na internet, apesar de ser um pouco mais acelerado, também demanda tempo. Então, nós estamos se aproximando de um processo de eleitoral que vai ter trocas de opiniões. Então comece agora, monte o seu ciclo de amizade agora, segmente as pessoas por temas, identifique onde você pode ser influenciador. E aí, até usando o slogan da Francine, seja o quem disse, né? Seja um influenciador. Quando alguém falar quem disse, foi o fulano. Ah, ok, nele eu confio. Nele eu já tenho uma relação de amizade com ele na rede, eu já entendo o que ele compartilha e concordo com as opiniões dele. Então se torne esse influenciador para que você consiga compartilhar conteúdo com muitas pessoas, independente de você ser candidato ou não. Se você for candidato, você tem que identificar quem são esses influenciadores. Trazer eles para a sua campanha, que são os cabos eleitorais virtuais, ou seja, as pessoas que compartilham da mesma ideia que você, que têm credibilidade e que podem, né, repassar a sua informação para muita gente. Então, isso você só vai identificar com o tempo. Então, se você quer ser candidato, agora é o momento de você conseguir chegar em quem são os influenciadores do seu público. Aqui, agora, 2 dicas mais focadas para quem quer realmente ser candidato. Um ponto montou o seu perfil na rede social, colocou seus amigos lá dentro, começou a criar influenciadores. Antes da campanha começar, transforme esse perfil em página. Como é que funciona? O Facebook tem 2 formas de atuação muito claras. Ela tem a forma de perfil, é o que nós todos somos, uma pessoa física, um perfil social dentro da rede, e ele tem o formato de página, que são fanpages, que é destinados a empresas ou figuras públicas. Mas o que diferencia uma da outra? Se você transforma o seu perfil numa página, ou seja, numa figura pública, o Facebook vai te dar acesso a uma série de informações estatísticas sobre qual é o melhor horário para você fazer postagens, ou seja, em qual horário mais pessoas que estão ligadas a você estão lendo as suas informações para você ampliar a sua divulgação. Todas as suas informações que você compartilha na página passam a ser ranqueadas no Google também. Então, se alguém buscar, você se apresentou como candidato a vereador, de repente aquela pessoa não te conhece, ela vai buscar informação sobre você na internet, ela tem uma chance grande de achar sua página e ver mais conteúdo sobre você. E o principal, a página permite que você faça anúncios pagos. Dentro do Facebook, você pode ampliar o seu alcance pagando para impulsionar os seus posts. Então você fez uma postagem, você pode escolher públicos específicos que aquela postagem se destina, colocar pequenas verbas, R$50, R$100 ali por dia, ou gastar isso numa semana, e aquele post vai aparecer para mais pessoas que querem ler aquela informação, porque você vai segmentar o seu público, o seu tema. Então, de repente, você tem um tema muito forte para a área de saúde, que envolva médicos. Então você pode impulsionar isso só para quem é médico e que mora em Juiz de Fora, se você é um candidato de Juiz de Fora. Se você é um candidato de outra cidade, você pode selecionar só aquela cidade. Então você otimiza a sua verba para você gastar e você amplifica o seu público. Isso é importante ser feito antes da eleição, porque até a regra da última eleição você não pode impulsionar postagens pagas durante o período eleitoral. Mas você pode criar a sua base antes disso, ou seja, tenha em mente você criar o melhor perfil e o maior número de pessoas envoltas a você antes do processo eleitoral se iniciar, né? Não deixe para fazer isso quando você começar a fazer campanha, porque aí, até você construir esse processo, você já vai ter perdido todo o prazo para isso. E aí, por último, até para ser bem breve aqui,
eu acho que seja o mais importante, não usem o Facebook como o único meio, não esqueçam do olho no olho, que a Francine já colocou aqui. Ou seja, o Facebook ele amplifica, ele facilita, né? O tempo que você gastaria visitando 50 casas no seu bairro, você faz em 5 minutos no Facebook, mas isso não é o suficiente. Você tem que fazer isso no Facebook e você tem que ir na casa da pessoa. A partir dali, a pessoa vai continuar te acompanhando no Facebook, você vai continuar na memória dela. Então, de repente, usa o Facebook para esse intervalo. Você encontrou com ela no início da eleição, pediu o voto, ela falou que vai votar em você. Mantenha ela conectada a você no Facebook nesse período, que você não vai poder voltar lá, porque você tem já mais 600 mil pessoas na cidade para visitar. Para quando você voltar na semana da eleição, ele fala, nossa, eu vi quanta coisa você fez e quanta coisa boa você está propondo. Então traga o offline para o online e o online para o offline. Identifique quem são as pessoas influenciadoras no Facebook e vá visitá-las pessoalmente, vá conhecê-las, chame elas para um evento como esse, faça pequenos eventos com esses influenciadores durante a campanha. Enfim, use o network, o contato que o Facebook vai te gerar para conhecer, para se aproximar das pessoas. Não caia na armadilha de se afastar das pessoas, como às vezes o Facebook e as redes sociais fazem com a gente, Bom, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecer a presença de todos e o convite do deputado Antônio Jorge. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Pediram para nós aqui elencarmos as cidades presentes, muito rapidamente: Cataguases, Bias Fortes, Santo Antônio do Aventureiro, Pará de Minas, BH, Barbacena, Goianá, Fervedouro, Muriaé, Santa Bárbara de Monte Verde, Visconde do Rio Branco, Santana do Deserto, São Paulo, muito bem representado aqui, Santos Dumont, Leopoldina, Coronel Pacheco, Piraúba, Matias Barbosa, Caiana, Rio Novo, São João de Pomuceno, Arantina, Além Paraíba, Barroso, Cruzeiro, Rio Preto, Serranos, Pedro Teixeira, Andrelândia, Santa Bárbara do Monte Verde, Simão Pereira, Belmiro Braga, Sete Lagoas, Madre de Deus, nossa querida Juiz de Fora, Palma, Bocaina de Minas, Bom Jardim, Divinese, Dona Eusébia e Simão Pereira. Muito obrigado a presença de todos. Muito orgulho de recebê-la a todos aqui. Se alguma cidade não foi citada, que reclame aqui, né? Muito bem. Estrela d'Alva, é isso? E o Bank eu citei, não citei? Ih, estou perdido com o Paulinho, então. Vou ter problema com o Paulinho. Fervedouro. Nós superamos a nossa expectativa de 40 cidades, fico muito feliz com isso. Antes de passar ao Juca, o Felipe fez uma intervenção breve e eu queria insistir. Aqui no PPS de Juiz de Fora, a gente está muito preocupado de ser um suporte, um apoio para essa organização regional, e essa organização que nós queremos utilizar de apoio aos companheiros da região implica no uso da nossa estrutura, das pessoas que trabalham conosco, das orientações, sejam os advogados que estão conosco, as pessoas da área de comunicação, os assessores e principalmente esse luxuoso auxílio do Felipe, que tem trazido para nós uma contribuição muito grande na gestão das redes, é o gerente da nossa atividade de redes sociais, e tenho aprendido muito com o Felipe. Eu queria muito que o Felipe estivesse absolutamente acessível àqueles que precisarem de orientação nessa área de organização. Está num momento muito adequado para aqueles que querem ampliar o seu horizonte de comunicação, principalmente aqueles que são candidatos. Está num momento muito adequado começar a pensar nisso de forma mais profissionalizada, com um pouco mais de evidência, um pouco mais de ciência. Passar a palavra ao Juca, então, que é o nosso último comentarista aqui das falas, para a gente abrir para vocês aí no plenário. Bom, pessoal, sabendo que o almoço está pertinho e que alguns de nós, como bons mineiros, ainda vamos caminhar para almoçar em casa, eu vou falar rapidinho de 3 ou 4 coisas para não deixar de que um recado fique. Primeiro, sobre a fundação, eu tenho que reafirmá-la aqui, até porque, Antônio, nós estamos fazendo disso aqui, e é bom vocês saberem, também uma experiência para a fundação do PPS. Isso é um encontro do PPS e a fundação veio aqui participar com vocês. Conosco, que somos do PPS, mas não obrigatoriamente ser da fundação, é ser do PPS. Nesse sentido, a fundação
vai fazer de hoje também um aprendizado, porque vamos construir conteúdos de debates e palestras, e pode ser que daqui a 2 ou 3 semanas a gente esteja fazendo um encontro desse lá em Belém do Pará, ou no interior do Paraná, por causa da atuação nacional do partido. Então é só para vocês entenderem que também nós viemos aqui e buscar e nos inspirar na lógica da importância da política, como a Soninha, de maneira tão agradável, tão gostosa, trouxe para a gente. Eu queria falar que a Fundação cumpre e esforça pela nossa formação também na lógica da busca do conhecimento. Nesse sentido, a gente tem ali fora uma banca de livros, que é um mostruário, vai ter lá uma menina que está trabalhando para a gente aí hoje, que quem tiver tempo, passa lá, der uma olhada e tiver interesse em algum daqueles livros, vai deixar o nome e o endereço que a Fundação vai fazer o livro chegar na sua casa. E o livro não é vendido, o livro é encaminhado pela Fundação para as pessoas que queiram buscar um conhecimento, um conteúdo específico nas questões da política e da história do Brasil, ou da história do PCB, do PPS, que está entrelaçado. Então, fazendo comercial da nossa função de buscar a formação intelectual, ideológica, moral das pessoas, e principalmente quem vai para a política, a nossa banquinha está lá fora, passem por lá todos aí na saída. Eu queria, pessoal, falar da importância da eleição do ano que vem para o Brasil. Sabe, aqui foi dito isso, a importância, que momento maravilhoso em que o nosso povo angustiado tem que ser atraído para a política. E olha que todo mundo deve ter lido aqui a mensagem aqui dos nossos queridos companheiros, através do nosso deputado, que abre o seguinte: numa recente pesquisa da Datafolha, partido político é a instituição com menor credibilidade no Brasil. E você sabe o que é partido político? Nós que estamos aqui, nós somos um partido político. Ou seja, nós representamos o que a nossa população está mais rejeitando. Veja que desafio a gente tem daqui a meses, poder conversar com a nossa gente de que é possível fazer política e ser decente. Esse é o desafio para o PPS. Nesse desafio, eu vou inclusive propor um dever de casa para todo mundo, na lógica do trabalho da Fundação, que é o seguinte: eu não sei se vocês, provavelmente todos, acompanhamos a crise recente e aguda da Grécia, em que o país tem uma situação econômica bem mais grave do que a nossa, e nós sabemos o quanto a nossa já está dura. Isso se expressando na questão do desemprego, do desequilíbrio econômico-financeiro, da incapacidade do Estado pagar minimamente as contas, inclusive as aposentadorias, que a aposentadoria, a gente não deve achar que é problema só lá, ela pode evoluir para ser um grave problema no Brasil também. Os bancos estão podendo abrir porque não tinham dinheiro, porque as pessoas iriam fazer uma corrida, e o governo absolutamente pressionado. E eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor sobre o governo, tá? Que é um governo de esquerda. Mas eu quero fazer um comentário que eu acho necessário. O governo teve que mudar de posição. Eles achavam que iam conduzir o país de um jeito, quando ganharam a eleição, viram que não tinha solução o que eles quiseram. Eles estavam devendo muito para bancos, para outros países da Europa. E para eles não quebrar, eles tiveram que mudar algumas posições. Tiveram que ceder. E eu quero resgatar isso, porque a Grécia é o berço da democracia no mundo. E olha que episódio interessante, que eu queria que a gente comparasse se a nossa presidente tentasse fazer a mesma coisa. O primeiro-ministro da Grécia foi ao parlamento, quando estavam reunidos os deputados, e falou assim: olha, eu vim aqui conversar com vocês são os parlamentares, vocês representam o povo do nosso país. Eu fui eleito defendendo um determinado caminho. Eu não consigo seguir esse caminho.
Hoje, os nossos credores não permitem. Então, nós temos aqui duas opções. Eu estou apresentando umas medidas aqui. Eu preciso do apoio de vocês. Se vocês acham que eu tenho confiança, credibilidade para conduzir o nosso país, vocês votem a favor das medidas, que são muito duras. Agora, se vocês não acham, vocês votem contra, eu renunciarei e virá outro conduzir o nosso país. 80% dos deputados votaram a favor das duras medidas para tentar reerguer a Grécia. Por quê? Porque o seu governante tinha credibilidade. E essa é uma palavra-chave para nós do PPS. Vamos fazer política no ano que vem, da agora para lá, vamos disputar o poder, preservando a cada passo a nossa credibilidade. Isso é chave na relação com a população tão desesperada que está aí fora, tão desencantada com esse material que nós realizamos, que é a política, e que a gente tenta construir, que é partido político. Por fim, pessoal, a Fundação, ela busca o tempo inteiro dialogar com o conhecimento para oferecer algumas ideias ao PPS. Ela é do PPS, ela oferece o PPS. Oferece mais largo do que o PPS, mas oferece essencialmente ao PPS. Nós vamos abrir um debate interno no próximo sábado. Nós teremos um encontro da Fundação em São Paulo. Está aqui a Soninha, Azedo, Ágio, Luiz Sérgio e mais uns 12 outros membros da Fundação que vêm do Brasil inteiro. Nós vamos ficar 2 dias em São Paulo discutindo uma questão central que eu quero deixar de dever de casa para todo mundo, porque eu acho que lá nós vamos tentar acumular um pouco a conversa, mas nós vamos querer fazer essa conversa no Brasil inteiro. E eu espero, Antônio, voltar aqui para a gente discutir essa conversa, que é o seguinte: nós vamos disputar o ano que vem as prefeituras e as câmaras de vereadores. É isso que nós vamos disputar, é isso que está em jogo. E nós aqui afirmamos que o nosso país está no meio de uma profunda crise política, econômica, ética, de perspectiva, de esperança. É uma crise quase que total em nosso país. Então a pergunta é o seguinte: em época de crise, qual é o papel das prefeituras e das câmaras de vereadores? Será que é o de sempre ou tem algumas coisas diferentes que são necessárias ser feitas? Nós vamos abrir uma discussão teórica. Nós estamos buscando documentos de partidos da Espanha com que a gente tem relação, porque essa discussão não é só nossa, está pelo mundo. E a gente quer construir um texto, um documento, para oferecer depois ao PPS. Mas a gente quer vir aqui e gostaria que seja um vereador de Barroso, uma vereadora de Barroso, seja um companheiro de Fervedouro, que dê essa resposta. Nos ajude a dar essa resposta. Qual é o papel chamado poder local, prefeituras, câmaras, em época de crise? E encerro falando 2 coisas. Uma, na política é fundamental a gente buscar formas também novas, chegar à população por outros meios de comunicação, mas também de abordagem. Eu quero realçar o papel da cultura, dos meios da cultura na ação política. Olha, gente, nós temos que ter interface com todos os atores culturais dos municípios onde a gente vive. Do sanfoneiro ao jovem dançarino ou alguém que tenha algum interesse na literatura. A política tem que dialogar com a cultura o tempo inteiro. E é claro que a juventude tem que estar no ambiente da política. E nós temos que cumprir esse papel de atração. Como eu estou deixando essa pergunta de como e qual o papel do poder local em tempos de crise, é claro que essa pergunta vai ficar para o deputado também. E a gente, quando voltar aqui, que eu espero que daqui a alguns meses,
o deputado Antônio Jorge, pela liderança que esteja nos reunindo de novo para discutir isso, qual o papel do poder local em tempos de crise. Eu vou querer ouvir a resposta dele. Me preocupa que, se ele me convencer muito com a resposta que ele der, eu achar que ele é um bom candidato a prefeito. Muito obrigado. Bom, muito bom ouvir a todos, e mais importante agora é abrir a palavra a vocês, plenário. Nós temos duas formas para manifestação. Quem quiser fazer por escrito pode usar aí os papeizinhos, mas quem quiser vir aqui, tem sempre um microfone por perto, é só levantar a mão. Mansur, os microfones sem fios que estão aí leva ali, então, na sequência, depois do Mansur já. Gente, bom dia, boa tarde, né? Já passou de meio-dia. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou secretário de ação do partido. Estou aqui atrás. E nós precisamos já que somos secretários de organização, tem muitos partidos ainda na região que precisam ser reorganizados. Então, estamos lá na sede, podem ligar para a gente resolver essa situação, mesmo porque o tempo está ficando curto e daqui a pouco o prazo de filiação vence e a gente perde esse tempo aí que é muito importante. No mais, Antônio Jorge, eu quero, em nome também do partido, do Estado, agradecer você e toda a equipe essa semana de trabalho aí. O encontro foi muito produtivo. A sua equipe realmente muito comprometida e profissional, nos ajudou muito, e você realmente fica uma referência aqui desse encontro. Nós já fizemos encontro no sul de Minas, fizemos no Centro-Oeste, em Divinópolis, estamos aqui hoje. Semana que vem estaremos no norte de Minas, em Montes Claros. Se sintam convidados, quem puder nos acompanhar, inclusive com a presença do Roberto Freire, que é o presidente nacional do partido. Então, fica aí o convite a todos e um agradecimento especial à coragem de cada um de vocês, de nós aqui, no momento de crise tão profunda, a gente ainda tem capacidade de discutir a boa política, política honesta, da honestidade, da ética, e dessa forma que nós vamos realmente transformar o nosso país. Começa em cada município. O Juarez fez uma provocação interessante, que eu já tive a oportunidade de ser vereador e secretário e também vice-prefeito da minha cidade, que é Pará de Minas, no Centro-Oeste. E essa provocação do Juarez é importante. Nós temos que chegar lá com a consciência do que é necessário fazer para transformar a nossa cidade realmente no nosso desejo, que com certeza é uma vida melhor para todos. No mais, parabéns a todos. Antônio Jorge, mais uma vez, nosso deputado, você me representa muito bem. E obrigado a todos. Obrigado, Mansur. Obrigado pela participação. Pedir para quem for falar se identificar, né, para que todos saibam a cidade. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou presidente de uma entidade de pessoas portadores de deficiências de Juiz de Fora. Primeiro, Antônio Jorge, eu queria te agradecer pelo apoio que você deu. O meu tio, que passou mal semana passada, a querida Laura Santos, te ligou, aí você ligou na hora para o hospital João Felício, eles conseguiram a vaga na hora. E o presidente do PPS, meu amigo Bernard, eu me coloco à disposição para vir candidato a vereador pela inclusão social, e quero muito te agradecer. Você, Laura, João Paulo e Marcos Pinto, pelo apoio. Obrigado, gente. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito bem-vindo, viu? Sua representação é muito importante para nós. Eu sou Rogério Lobo, Além Paraíba. Fala aqui da frente para a turma, porque em vez de falar para a gente, você fala para essa... Eu sou Rogério Lobo, Além Paraíba, secretário de Desenvolvimento e secretário do partido também do PPS. A pergunta que eu queria fazer para o deputado é a respeito do sistema tributário fiscal diferenciado para a Zona da Mata,
que hoje está num momento bem avançado, já trabalhado pelo FIENG, e hoje, através de você, acredito que você, como deputado, esteja capitaneando isso, e seria muito bom que fosse capitaneado pelo PPS, para que nós fôssemos beneficiados com isso pela Zona da Mata, principalmente nós, em Paraíba, que estamos separados por uma ponte, por uma diferença de 2% para 19%. Né? Como disse o nosso amigo aí, nós somos um portal de Minas, e da porta para fora é 2%, do portal para dentro são 19%. Gostaria que o Antônio Jorge falasse para nós como está o adiantamento desse processo. Eu vou aproveitar porque tem duas questões dirigidas a mim, então, de forma muito breve. Primeiro, nós temos muitos companheiros aqui da nossa região e, de fato, nós vivemos uma situação sui generis. O Rio de Janeiro, em toda a nossa fronteira aqui para a região da Zona da Mata, pratica um ICMS de 2%. E o nosso ICMS médio é 18%. Isso tem prejudicado muito a competitividade das nossas empresas, e há uma fuga de empresas para o Rio de Janeiro, e mais do que isso, ao se instalar uma nova empresa, obviamente as empresas acabam optando pelo território do Rio de Janeiro. Ex-governador Aécio Neves fez uma tentativa de conserto nessa situação e criou de forma correta um regime tributário especial aqui para a nossa região. O Rio de Janeiro, que praticava ICMS, foi condenado à Lei Rosinha, foi declarado inconstitucional, e eles acabaram fazendo também, como nós, um regime tributário especial. A diferença do Rio para nós são duas importantes. Primeiro, o Rio de Janeiro tem os royalties do petróleo. É um estado, do ponto de vista per capita, muito mais rico que Minas Gerais, e eles têm a capacidade de desprezar o ICMS como uma principal fonte de recursos, dado a riqueza do petróleo. Um luxo que Minas Gerais não pode fazer. Então, é com muito sacrifício, quando o Estado vai buscar essa competitividade, ele reduz o seu ICMS, mas prejudica o Estado num todo, porque nós dependemos muito mais do ICMS do que o Rio de Janeiro. Mas, enfim, os dois estados estão com regimes tributários especiais, nós também, só que o nosso é muito burocratizado. No Rio de Janeiro é para todas as empresas que estão em determinado território, no caso aqui do nosso decreto que está vigente, é somente para as novas empresas ou aquelas que vão fazer expansão. E, além disso, o atingimento de metas e a exigência. Eu diria o seguinte, o ambiente de negócio no Rio de Janeiro está muito mais facilitado na redução de ICMS do que em Minas Gerais. A bancada de Juiz de Fora, eu tenho liderado esse processo, tem pressionado o governo atual para que crie realmente uma equidade de tratamento nessa questão com o Rio de Janeiro, mas lembrando que o relevante não é ficar nessa briga de reduzir ICMS, sim acabar com a guerra fiscal. Então, essa é uma atribuição em que o governo federal se faz ausente, dada a sua fragilidade, é preciso ser arbitrado pelo governo federal com regras que entendam as diferenças dos estados e não permitam uma competição predatória com os estados, que, ao fim e ao cabo, leva prejuízo para todo cidadão. Então, estão sendo criadas condições para aumentar a nossa competitividade perante o Rio de Janeiro, mas o ideal é que a gente tenha, de fato, uma arbitragem federal e a guerra fiscal acabe, né? Regras claras estão pensando, um fundo compensatório, vamos ver se essa coisa vai adiante. E a outra questão que me dirige é sobre o SUS. Nós vivemos uma crise institucionalizada no país em várias políticas setoriais e na saúde não é diferente, mas a saúde tem um ingrediente adicional. A saúde foi a política pensada de forma mais ousada pelos nossos constituintes, mais ousada e mais generosa. Um sistema universal, de acesso gratuito, fomos o primeiro sistema a partilhar de fato um controle social verdadeiro e muitas coisas avançaram. Mas nós não avançamos naquilo que é essencial, que é o financiamento do sistema. E para piorar, num governo que não tem norte, como esse governo do PT, nesses últimos 12 anos, fica muito difícil aquilo que talvez seja a essência de todo governo, que é a eleição de prioridades. Nenhum governo conserta tudo num único governo, nenhum governo tem recursos para tudo, mas os governos se mostram diferentes em relação ao seu passado, ou projetam o futuro, quando escolhem corretamente as prioridades. Infelizmente, a saúde, no governo do ciclo do lulopetismo, não teve nenhum compromisso com a saúde. A grande expectativa da nação, que era a regulamentação da emenda constitucional que garantisse recursos para a saúde, a presidente orientou sua base e votaram contra. Estados e municípios têm vinculação de mínimos constitucionais a serem gastos, o governo federal, que detém todas as riquezas, ou a maior parte delas, não tem essa vinculação. E agora nós tivemos um exemplo dramático, ao se ver aí com a questão dos ajustes, que eu acho muito curioso, o eufemismo, né?
Quer dizer, fazem um estrago tremendo e aí quando tem que consertar, em vez de fazer meia-culpa, diz que é um momento de ajustes, né? Para não ficar muito feio. E esse eufemismo, ajuste, pegou em cheio a saúde. Porque foram 11 bilhões cortados no orçamento da saúde, mais que 10%. Vários programas estão paralisados já ao meio do ano. Muita gente vai morrer porque os números ficam muito distantes da realidade das pessoas. O reflexo desses números, desses cortes, é gente com mais dificuldade de acesso e, portanto, aumento de mortalidade. Mas é um governo que não prioriza. Para resolver saúde, muitos desafios, mas o primeiro é a nação resolver gastar o que precisa gastar com a saúde. Nós gastamos muito aquém do que é necessário. A palavra está livre. Vamos lá? Pessoal, bom dia. Meu nome é Maurício, sou de Belo Horizonte. Vim acompanhando a direção do partido para ajudar na organização do evento. Então, parabenizando aí a equipe do Antônio Jorge pelo esforço. E vou render aqui meus parabéns. Acho que o Mansur saiu, falou aqui na humildade característica dele, mas o Mansur é pessoa importantíssima na organização desses eventos, porque ele foi uma das primeiras pessoas a se esforçar para que isso acontecesse. E a gente acaba esquecendo qual que é a real função desses encontros regionais que o PPS está fazendo. E eu vou tentar rapidamente passar isso para vocês. Eu acho que ninguém que está nessa sala aqui não conhece o Antônio Jorge. Nenhuma dessas pessoas que estão nessa sala não conhece o Juca, ou a Soninha, né, ou o Azedo, que a gente tem em contato pela internet, por rede social. Essas pessoas são as pessoas referências do partido. Mas a função dos encontros regionais do partido é para que vocês conheçam as pessoas que estão à volta de vocês aqui. Eu garanto para todos aqui que pelo menos alguma pessoa à sua volta você não conhecia antes desse evento hoje. A nossa função com esses eventos é mostrar para vocês que a ligação de vocês com o partido não é com a direção municipal, com a direção estadual em BH, não é com as referências regionais como Juiz de Fora ou Montes Claros, como a gente vai fazer o próximo evento lá. A ligação de vocês com o partido é com o diretório da cidade do lado. A rede que vocês têm que formar são com os diretórios municipais do PPS que estão em torno de vocês. Em todos os eventos que a gente está participando, a gente tem encontrado diretórios de cidades vizinhas que não se conhecem, que não trabalham juntos, que não discutem os problemas da sua região de forma conjunta. E isso tem referência naquilo que o Juca acabou de mencionar ali, na credibilidade que você vai levar para a população esse ano e no ano que vem. Então, se você quer ter certeza que a sua participação foi com êxito nesse evento aqui, tenha certeza que você fez contato com gente da sua região. Tenha certeza que você vai manter esse contato, que nós vamos criar uma rede de cooperação dentro do próprio PPS. É isso que vai dar força para a gente mostrar e ter êxito no ano que vem. Então, eu parabenizo mais uma vez a realização do evento e espero que vocês tenham tido a oportunidade de aproveitar para se conhecer, para conhecer o partido de que vocês fazem parte. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou enfermeiro, professor universitário ali em Paraíba, mas sou lá de Santo Antônio da Aventureira, um município pequeno, mas que a gente está nessa busca, né? E eu sou calouro aqui no partido, estou numa busca, né? Por um partido ideal, porque a gente já fui filiado aos outros 3 partidos, e aí esses 3 partidos eu senti um tapa na cara, me envergonhava às vezes de ter meu nome. Então hoje eu estou aqui buscando entender, né, fazer parte e acreditar nessas propostas. E trabalhei na área, agora, né, fazendo a pergunta, na área da gestão, junto com a secretária na coordenação de saúde, lá em Santo Antônio da Aventureira. O secretário, o deputado, foi nosso secretário do Estado de Saúde na época. A gente trabalhou com os programas, os projetos de saúde em casa, plano diretor de saúde, e outros projetos que a gente trabalhou. As nossas metas eram bem cumpridas, bem feitas. Agora, o que me preocupou muito na época,
e a gente fazia parte ali da regional de Leopoldina, que é formado de 15 municípios. E uma coisa que me chamou muita atenção na época é que, às vezes, a gente nos cumprimentos de metas, eu observava às vezes que 3 municípios cumpriam metas de 15. E o que me chamou a atenção de saber por que meus amigos, os vizinhos, municípios não conseguiam cumprir metas. E isso eu comecei a observar também na área da educação, da assistência social e principalmente na saúde. Que faltava uma coisa que me preocupa ainda na área política. A gestão, o conhecimento técnico das prefeituras está muito defasado hoje em dia. Isso eu vejo assim, faz-se uma campanha, ganha-se uma gestão no município e às vezes eu olho que parece que eles ficam com abacaxi na mão e não sabem descascar, porque falta conhecimento e educação técnica. Eu acho que essa formação, essa falta de educação que o país passa, que vem há décadas, hoje influencia no processo político, que é o que a gente vê até no Estado e na União, lá em cima no Brasil, a falta desse conhecimento técnico, a falta de como trabalhar, de como fazer. Isso me deixa muito preocupado, pelo que eu vejo, principalmente nas prefeituras, que às vezes não tem dentro nessa população esse conhecimento, essa técnica desse conhecimento que falta. Muito pertinente, muito obrigado, viu? Nós vamos, parabéns. Acho que é o reflexo da fragilidade republicana também de alguns atores políticos, né? A sociedade é mais importante que os partidos. Os partidos lutam legitimamente pelo poder e quando estão no poder devem pensar na sociedade e não na companheirada e colocar gente que tenha capacidade nos cargos de gestão. Estão vivendo, infelizmente, nessa horizonte dos 12 anos vividos aí pela liderança do PT a nível nacional, essa coisa desandou muito da capacidade de gestão, né? Nós vamos ter mais uma intervenção do nosso amigo de Santos Dumont, depois vou passar para o Azedo, que ele tem aqui um questionamento, depois mais uma última intervenção do plenário, porque eu fiz um compromisso com todos de encerrarmos às 13 horas, para o evento não acabar esvaziado, né? Então faltam 15 minutos, eu peço paciência de todos, vamos sair todos juntos daqui, congratular-nos ao final desse belíssimo evento. Então, com a palavra. Eu sou Ageu Azilão, fui vereador em Santos Dumont por 7 mandatos e a política é como uma cachaça, né? A gente passa, mas como eu sou representante de um distrito de São João da Serra, onde eu tenho reduto eleitoral, porque não havia ambulância, não havia cesta básica, que não havia essa demagogia de Bolsa Família, que antes era importante, por quê? Porque tinha um nome Bolsa Escola, né? Então o Lula, com demagogia, passou por Bolsa Família, aquelas meninas dos bairros, das periferias, né? Elas achavam que se conseguisse engravidar, o Lula ia tratar dela pro resto da vida, porque tinha Bolsa Família. Mas foi, lamentavelmente, ter mudado o nome de Bolsa Família para Bolsa Escola. Porque a Bolsa Família, ela incentivava as pessoas a estudar, né? Aí a Bolsa Escola incentivava as famílias a estudar. E para estudar, recebia remuneração. Eu vou encerrar dizendo, doutor Antônio Jorge, muito obrigado pelo carinho que o senhor está recebendo. Eu vi muita gente aqui, eu já sei da vida do senhor há muito tempo. Eu, como representante do Distrito de São João da Serra, eu quero dizer que é muito chato você ser representante de um distrito, porque lá é o 98, 99 e 100. Se eu comprometer com o senhor de lhe apoiar, conforme apoiei a pedido do prefeito Alberto de Faria, de Santos Dumont, eu apoiei, graças a Deus, arranjei 198 votos, onde estava apoiando 400, e outro lugarejo de São Domingos, mais 37 votos.
e que o Espírito Santo os ilumine. Porque o senhor tem currículo, doutor Antônio Jorge. O senhor tem currículo, é desses homens que nós precisamos. O homem foi secretário de saúde, gente. O homem tem tudo para dar certo. O senhor tem cancha para ser governador de Minas Gerais. Opa, tá bom. Muito obrigado. Obrigado. O Ágia é generoso nos votos e generoso na fala demais também, né? Muito obrigado, viu? Vamos ouvir então vamos ver mais uma manifestação do plenário e depois o Azevedo faz aqui a resposta à pergunta encaminhada a ele. Cumprimentar o deputado Antônio Jorge, cumprimentar a todos e dizer ao Antônio Jorge fazer uma pergunta. Primeiramente, eu identificar, sou José Geraldo Paiva, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Monte Verde, e eu vi ali, informativo ali, a sua atuação. Quero te parabenizar, porque você está preocupado com a questão das drogas, coisa que me preocupa muito, e eu gostaria de que o senhor nos dissesse, aprofundasse mais sobre esse assunto, porque a gente está vendo na nossa cidade, que é pequena Santa Bárbara do Monte Verde, pessoas de família vendo os filhos morrer aos poucos, não só através do crack, não só através da maconha, da cocaína, mas até mesmo de bebida alcoólica, né? Dormindo na rua e você vê, não sabe o que pode fazer para essa pessoa. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo outro dia, que eu vi uma pessoa nessa situação: Zé Geraldo, mas você já fez alguma coisa para tentar ajudar a resolver essa situação? Então eu gostaria de te parabenizar por essa atitude, que você nos explicasse como se pode aprofundar mais nisso, questão de alguma clínica de recuperação para a nossa região, da Zona da Mata, que pudesse beneficiar não só o Juiz de Fora, mas Santa Bárbara e cidades circunvizinhas. São essas minhas palavras. Obrigado, Zé Geraldo, pela sua provocação. Eu vou frustrar um pouco o Zé Geraldo no sentido do aprofundamento dessa questão, que é uma questão muito complexa, né? Nós estamos, de fato, presidindo a comissão do álcool e crack na Assembleia, temos tentado ter uma atuação forte, diligente nessa agenda. E a política sobre drogas, ela necessariamente é intersetorial, envolve setores como educação, essencialmente, saúde, segurança, assistência social, e nós temos desafios enormes, né, Zé Geraldo? Tem algumas ações em curso do governo estadual, que foram herdadas da nossa gestão e que está meio na corda bamba, se vai, se não vai adiante, e tem muitas iniciativas que a gente pode fazer com a sociedade. Aliás, eu tenho repetido muito, tem coisas que a sociedade faz muito melhor que os governos. Em política sobre drogas, é muito importante contar com a sociedade. Dispositivos assistenciais, apoio a pessoas dependentes, muitas vezes são mais eficazes a partir de iniciativas da sociedade do que do próprio governo. Eu queria te pedir a gentileza, em vez de eu aprofundar aqui em função da hora, para que a gente conversasse ao final da nossa reunião, se você puder me aguardar, já colocar o nosso gabinete à disposição, porque nós temos procurado, através do mandato, agir em cidades, através de companheiros como você que são interessados. Então, agradecer a sua pergunta, mas me desculpar para a gente estender esse assunto um pouco mais adiante, ok? Vamos passar ao Azevedo, então, para ele comentar aqui as perguntas que foram feitas. Bom, a pergunta é do Eldemir Azevedo Alves, quase meu xará, sobre duas coisas, basicamente. Uma é com relação à falta de recursos para fazer investimentos em áreas básicas, como saúde, infraestrutura, etc. E como resolver essa crise sem jogar o ônus da crise nas costas das pessoas mais pobres. E a outra, vamos dizer assim, parte da pergunta, uma pergunta longa, eu estou resumindo, é o impacto disso nas eleições e na vida dos municípios. Eu vou tentar resumir a ópera da seguinte maneira. A gravidade dessa crise é que nós não temos saída de curto prazo para ela, do ponto de vista da economia. E não temos credibilidade política para que as pessoas acreditem numa saída de médio e longo prazo.
de parte do governo, que seria a premissa para que esse recurso que falta ao Estado pudesse ser compensado por investimentos privados, de quem tem poupança para isso, e também de investimentos externos, porque você tem muito dinheiro aí no mundo interessado em fazer investimento, vamos dizer assim, produtivo. O tipo de recurso externo que nós conseguimos captar hoje é como se fosse cocaína, porque é o dinheiro que vem em função da taxa de juros do mercado financeiro, que faz com que a nossa dívida pública aumente e a saída da crise se torne ainda mais longa e difícil. Então, como sair dessa situação? Quer dizer, eu acho que nós estamos chegando num momento em que um novo governo tem que ter um programa de reformas estruturantes do nosso país, a começar por uma reforma do Estado que altere a relação entre a União, os estados e os municípios. Porque nós vivemos um processo de concentração de recursos na mão da União, que é desenvolvido com mão de gato. Nós estamos assistindo aqui, aí, entre a Lei Paraíba e Três Rios, uma disputa por empresas. Eu vindo para cá, eu passei pela fábrica da Nestlé, né, em Três Rios. Quem que produz o leite para a Nestlé? É Minas, não são os pecuaristas do Rio de Janeiro. Então, assim, quem tem valor agregado, quem está agregando valor à produção leiteira de Minas? É o Rio de Janeiro. Então, nós vivemos uma guerra fiscal. Agora, o que está acontecendo em escala nacional? O governo concede incentivos e mudanças na arrecadação de ICM, que é um imposto dividido entre os municípios, o Estado e a União, e concentra nas suas mãos aqueles recursos que provêm da arrecadação que é exclusivamente federal. Então, cada vez mais os estados e municípios ficam dependentes do governo federal, que é um governo perdulário e corrupto. Então, eu acho assim, que nós vamos ter que discutir uma reforma do Estado que passe por transferir não só encargos, mas recursos para os municípios, que não sejam apenas das transferências obrigatórias que o governo federal segura quando quer fazer ajuste fiscal, segura as transferências, faz pedalada com as transferências, e os municípios estão quebrando. Então, assim, isso é uma questão, vamos dizer assim, que envolve a relação entre os entes federados. Agora, há uma outra, da qual nós não podemos fugir. Quer dizer, a ideia de que quanto mais arrecadação você tiver, mais políticas públicas e benefícios você pode garantir para a população, é falsa. É falsa. Quer dizer, nós temos hoje, a União controla hoje, quer dizer, o Estado controla hoje 38% do PIB, que é o que ele arrecada. Se você levar em conta que você tem várias atividades que não funcionam, a não ser que o Estado diga sim ou não, quer dizer, o peso que o Estado tem, o governo tem, no controle do funcionamento da economia é monstruoso, monumental. E aí você tem um Estado que é incompetente, que é corrupto, não tem economia que suporte isso, não tem sociedade que aguente uma situação como essa. Então nós vamos ter que rever certos conceitos, envolvendo a relação entre o Estado e a atividade privada, entre a sociedade e os grandes grupos econômicos, entre as políticas públicas, os setores que são beneficiados por essas políticas públicas e os setores que se locupletam com essas políticas públicas, porque o que acontece, por exemplo, com a saúde, se você for analisar, é que ela está prisioneira não das necessidades da maioria da população, mas dos grupos econômicos que controlam as políticas de saúde pública, porque são fornecedores de equipamentos, máquinas, insumos, medicamentos e serviços. E a transferência de renda do setor público para esses setores é monumental, sem a correspondente
prestação de serviços. Então, eu acho que nós temos que redimensionar isso. Eu diria a vocês o seguinte: os municípios, eles investem mais e melhor do que os estados e a União, com todas as suas dificuldades. Eles prestam mais e melhores serviços diretos à população do que o estado e a União. Então, eu acho que ao repensar o Estado brasileiro e a democratização da sua relação com a sociedade, a gente tem que ver com um olhar de baixo para cima. E de baixo para cima, na estrutura do Estado brasileiro, é a partir dos municípios. Nós temos que pensar a reforma na lógica dos municípios. Ela é sempre feita na lógica da União. E no Brasil, toda vez que a União se contrapõe ao interesse da maioria do povo, como é o que está acontecendo agora, nós acabamos num desastre, numa crise. Nós temos uma última intervenção do plenário, que é o vereador Michelangelo de Cataguases, e na sequência o Juca vai responder uma questão dirigida à mesa. Deputado, eu queria agradecer e exaltar, né, a qualidade que você tem colocado junto ao PPS, toda a dinâmica, né, tem dado uma nova visibilidade ao PPS. Isso realmente eu falo em cumprimento do PSDB, o senhor sabe muito bem. A palestra de hoje foi fantástica, né? O Azedo... Membro do PSDB, por pouco tempo a gente espera, né? Porque o convite já foi feito, né? O conflito interno está crescendo a partir de agora. Então, o Azedo, de uma forma fantástica, né? Eu vivo na cidade que 75% dos eleitores votaram Dilma, né? Então, você, de uma forma fantástica aí, resumiu a contenda toda. A Soninha, pode ter certeza, Soninha, que a partir de hoje eu falo que eu sou enfermeiro e político, né? A sua fala também foi fundamental. E colocando à nossa disposição também o Felipe, né? Com a mídia social e tal, foi muito bom, você está de parabéns. O PPS está ganhando a gente fica lá na periferia, né? Mas vê uma estrutura, um tamanho, qualidade maravilhosas que trabalham nela, né? A Sara, o João Paulo, a galera toda, você está de parabéns, tá? Olha só, pessoal, fechando aqui, tem uma pergunta do Francisco Borges, do PPS de Dona Eusébia. Eu vou fazer a resposta direta, porque espaço para o debate vai ter. Se a Dilma, do PT, renunciar, o PMDB passa a governar ou sai os dois? Se a Dilma renunciar, Michel Temer assume. A lógica é o seguinte: no presidencialismo, o voto preserva as figuras. Se a gente tivesse um sistema parlamentarista, que é o sistema que o PPS compreende como mais acertado, uma renúncia seria uma renúncia de governo, que é o que a gente vê acontecer nos principais países da Europa. Quando não há condições mais de governabilidade, certamente uma crise como a que o Brasil está atravessando, na Europa, praticamente todos os países, o governo já tinha renunciado, já tinha outro partido governando, com outras propostas, com outros projetos. Aqui nós vamos arrastar a crise, a não ser que haja uma pressão popular muito grande exigindo a saída da presidente. E se ela sair pelo instrumento da renúncia, assume o vice-presidente. Segunda questão: qual a data limite para a filiação, para ser candidato na próxima eleição? A lei que está valendo, a lei eleitoral, é da última eleição. Está valendo um ano antes, está valendo aí 3 de outubro, né, data limite. Existe uma questão assim: nos vários assuntos em debate no Congresso, esse item também está em debate. E eu estou falando que está em debate porque já teve uma primeira votação propondo encurtar esse prazo para 6 meses, que iria para 3 de abril do ano que vem. Mas olha, nós não podemos tomar isso como referência, porque todos os itens da chamada reforma política está tendo iniciativa na Câmara e iniciativa no Senado. Isso vai ter que se encontrar ainda entre agosto e setembro, vai ter que se encontrar. Mas a lógica política nos aconselha que nós trabalhemos com absoluta
firmeza, tomando como data 1 ano de antecedência. A lógica nos indica isso, porque o ambiente não é de mudança, o ambiente é muito mais de sobrevivência de quem está lá, entendeu? Nesse sentido, a data limite para filiação, 3 ou 4, não vi o dia exato da eleição do ano que vem, 2, data limite referenciada é essa. Okay. Muito bem. Olha, eu quero mais uma vez externar aqui a minha alegria, a minha satisfação, agradecer muito a todos que colaboraram com o evento, a nossa equipe, trabalhou até tarde, os nossos voluntários que estiveram aí participando, tentando organizar o evento da melhor forma para acolhê-los. Agradecer muito ao Ágil, ao Azedo, ao Soninha, ao Juca e o Felipe que estão aqui à mesa. E eu sempre que tem momentos como esse, que nós publicizamos, né, intenções, posições, eu fico pensando, estou aqui no paralelo aqui, acompanhando minha família que está em viagem, eu fico pensando, a família está viajando, nós estamos aqui, falamos de tantas dificuldades no horizonte da vida pública e da política, essencialmente a política hoje malversada no país pela condução daqueles que detêm o poder já há alguns anos no governo federal. E eu acho que na essência todos que estão aqui têm vocação pública, né? Nós temos algo na existência que nos provoca constantemente a produzir sentido na existência, e com um conjunto de pessoas que eu tenho certeza que estão aqui nessa sala, a produção de sentido é o coletivo, a produção de sentido é a vida pública. Eu fico muito feliz de sempre me reafirmar isso, porque é preciso ter algum sentido diante de tantas dificuldades, o exercício da vida pública, e fico feliz de estar entre companheiros que têm esse sentimento, que muitas vezes não são percebidos, né? Não são autopercebidos, mas aqui tenho certeza estamos só diante de pessoas que têm uma coisa que é muito vocacionada para o bem, que é a vocação para a vida pública, para o coletivo. Fico muito feliz de partilhar momentos como esse com vocês. O nosso desafio, pensando aqui nesse evento e no PPS regional, é gerar cada vez mais convicção e conforto na questão da política, por essa percepção que foi partilhada aqui, uma política que é, em essência, uma evolução civilizatória, na política que é, em essência, uma ferramenta imprescindível para mudar a sociedade para melhor, na política que é, em essência, a prática do bem comum, na política que é, na sua essência, coerência e honestidade com princípios. Nós pretendemos reproduzir muito esses eventos, pretendemos, para vocês que são da região, estar presente na região, sempre apoiando o que for necessário do ponto de vista pragmático, para as questões concretas de eleição, de organização de partido, mas, acima de tudo, tentando criar essa amálgama de pensamento, essa amálgama ideológica, para que a nossa produção de sentido seja cada vez maior e para que a gente tenha cada vez mais conforto e orgulho de dizer: eu estou num partido que tem passado, tem presente e tem perspectiva de futuro, sabe o que falou no passado, entende e faz a leitura correta do presente e consegue dessa maneira projetar um futuro de unidade. Eu quero dizer mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos companheiros do PPS, nós temos muito orgulho. Acho que nós estamos na hora de mudar. Partido decente é pressuposto, né? Nós somos o partido do futuro do país. Obrigado a todos, viu? O PPS agradece a presença de todos, tenham todos uma boa tarde, um bom regresso às suas casas. Muito obrigado.